Meninos, gravação iniciada. Aos que chegaram depois, bom dia. Nós vamos dar início à conjunção. Apostila, página 50. Porém, na última aula nós estávamos trabalhando com preposição e eu deixei no finalzinho aqui, a gente fez aquela atividade a respeito do comer com colher de colher, mas para a gente concluir preposição, ficaram faltando as atividades 11 e 12. Vamos concluir para não ficar nada para trás. A gente começa com conjunção, ok? Lembra bem, preposição, classe gramatical, utilizada para ligar duas outras classes. Né? Então, é uma palavra que liga duas outras palavras. São palavras invariáveis, ou seja, não passa do masculino para o feminino, nem do singular para o plural. E a gente precisa tomar cuidado quando a gente encontra uma preposição em contração com um artigo ou com um pronome. Por exemplo, das é contração da preposição de mais o artigo as. Então, eu tenho que tomar cuidado que ao encontrar o das, perceber que ali eu tenho sim uma preposição. Neste, cuidado para perceber que neste é contração da preposição em mais o pronome demonstrativo este, em, mais este, neste, em, mais aquela, naquela. Eu preciso tomar cuidado com isso e me lembrar disso. Por que eu preciso me lembrar? Porque mais à frente eu vou trabalhar com objeto direto, objeto indireto, com oração objetiva direta, oração objetiva indireta, com complemento nominal, que tem a ver com preposição também, com regência verbal e regência nominal. Todos estes assuntos se constituem em função de uma preposição. Então, eu preciso saber identificar uma preposição dentro de uma frase e perceber que ela, além de mudar a estrutura, ela muda o sentido da frase. Mudando o sentido, a gente tem isso na questão 11. Leia as frases observando o efeito de sentido. Efeito de sentido, essa expressãozinha tem que ficar bem ali na cabeça, o Enem vai usar demais. Efeito de sentido é como aquilo funciona, tá? De que maneira aquilo está sendo entendido. E ele pede isso em relação às preposições a e de. Primeiro exemplo, na reunião, houve críticas às funcionárias do novo setor. As tem uma crase aí. Meninos, sempre que nós estivermos trabalhando crase, eu vou falar as. Mas a gente lendo, não precisa, tá? Lendo na reunião houve críticas às funcionárias do novo setor. Eu não preciso ler com as. Só vou ler aqui para poder marcar isso para você. O que é esse as? É a preposição a mais o artigo, no caso está no plural, porque são funcionárias. Então, vejam bem, houve crítica a alguém. Houve crítica a alguém. Este a é preposição. A quem? As funcionárias. A, mas as com crase. É o mesmo que se fossem funcionários. Houve crítica aos funcionários. Aos funcionários. Então, para todo mundo que aí já tem muita dificuldade em crase, já vai observando isso. A crase é o quê? A palavra anterior exige a preposição a e a palavra posterior aceita o artigo a. E neste movimento de contração, eu gosto de. Tá? De. Quem gosta, gosta de. Toda vez que eu usar o verbo gostar, eu vou ter que usar a preposição de.
Eu gosto de quê? Veja a diferença. Eu gosto de viajar. Viajar é um verbo. Verbo não admite artigo antes dele. Então fica o de mesmo. Gosto de viajar. Não tem artigo antes dele. Eu gosto de ler. Ler é um verbo. Eu não coloco artigo antes dele. Agora, se for o nome de alguém, eu gosto de alguém. Este alguém é feminino. A aluna. Eu gosto de a aluna. Da. Gosto da aluna. Aluno, eu gosto de o aluno. Eu gosto do aluno. Então, o que é a crase? É este mesmo processo de contração. Este mesmo processo. Só que aquele verbo anterior, em vez de pedir a preposição de, como gosto de, ele pede a preposição a. Tá? Eu preciso de um verbo que exija a preposição a. Exemplos: eu vou a, eu me referi a. Entendeu? Já é esse processo aí. Então, aqui, houve críticas a alguém. As funcionárias, elas criticaram ou foram criticadas? Nesta primeira frase, as funcionárias criticaram ou foram criticadas? Esperando resposta. Foram criticadas. Foram. Exatamente. Muito bem. Foram criticadas. Olha a segunda. Na reunião, houve críticas das funcionárias do novo setor. As funcionárias agora criticaram. As críticas foram delas. Né? Criticaram. Reparem a única mudança que nós temos da frase 1 para a frase 2 foi a preposição. A frase 1 tem a preposição a. A frase 1 tem a preposição a. A frase 2 tem a preposição de. Porque das é de mais as. Gente, numa oração inteira como essa, a única mudança foi da preposição a para a preposição de e a frase ficou com sentido diferente. A funcionária deixou de ser criticada e passou a criticar. Percebem a importância de uma preposição em um texto? A importância de se usar uma preposição correta numa redação? Porque você pode, sem querer, estar dizendo algo diferente daquilo que você gostaria de dizer. Olha o cuidado. E eu repito isso porque às vezes uma palavrinha, um de, um a, as pessoas não dão muita importância. Mas não. Reparem aí. Então, a alteração de sentido a gente já respondeu aqui indiretamente. Na frase 1, as funcionárias estão sendo criticadas. Na frase 2, as funcionárias estão criticando. Beleza? Se alguém não enxergou isso, não enxergou a diferença, me avise. Vou passando para a próxima, mas pode colocar aí no chat se não entendeu a diferença. Questão 12. Questão da FUVEST, sempre falo, questão muito boa, sempre trabalha muito com linguagem. Na frase, estamos a bordo, a preposição indica uma relação de lugar, né, onde nós estamos. Escreva duas frases em que o emprego dessa mesma preposição indique. O a tem muitos sentidos. Então, ele quer na letra A uma relação de tempo. Olha a sugestão aí. Faço inglês aos sábados. Tenho aula com Fabrisa às terças. Às terças. Quartas e sextas também. Ok? Uma relação de instrumento. Instrumento é aquilo que eu uso para fazer algo. Relação de instrumento. Olha uma sugestão. Feche a porta à chave. Ok?
Podemos seguir para a conjunção? Vamos seguir para a conjunção. Então, conjunção é também mecanismo de coesão textual. Nós estamos vendo nessa unidade somente as classes gramaticais que funcionam como mecanismo de coesão textual. Olha os nomezinhos aí, sempre falo para vocês, usem a nomenclatura da língua portuguesa a favor de vocês. Mecanismo de coesão textual. Mecanismo é aquilo que eu utilizo para fazer algo. Qual o mecanismo utilizado para resolver algo? Coesão, ligar as informações. Um texto coeso é um texto que foi ligado e com sentido. Textual. Então, o mecanismo de coesão textual é aquele elemento que eu uso para ligar as informações dentro de um texto. Que elementos eu posso usar? Uma série. Sinônimo é mecanismo de coesão textual. Sabe quando você coloca um sinônimo para retomar, sabe? Retomar um elemento. Ok? Por exemplo, se você está fazendo um texto falando, Fabrisa, professora de redação do Colégio Castro Alves. A professora de redação, quem é a professora de redação? Fabrisa. Então, às vezes, para não repetir o nome Fabrisa, coloque outros referentes. Tá? Professora de redação, a professora de português da segunda série. Quem é a professora de português da segunda série? Fabrisa. Então, isso também funciona como mecanismo de coesão, viu? Porque fica ligando as palavras, fica ligando as informações. Qualquer elemento que eu uso para ligar minhas ideias dentro do texto. E isso é uma competência do Enem, competência 4. Competência 4, 200 pontos. Conjunção é mais uma classe. Conjunção, comparando com preposição, o que eu posso estabelecer a relação aí? Se preposição liga palavras dentro de uma oração, a conjunção vai ligar as orações. A conjunção vai ligar uma oração a outra, estabelecendo um sentido. Estabelecendo. Mesmo que, aquele que eu coloquei aqui para vocês, sempre um mas para tirar a paz. O mas é uma conjunção. Conjunção adversativa. E sempre fazem muita brincadeira com isso, porque assim, o mas, ele vai destruir o que foi dito anteriormente, né? O mas, o porém, o todavia. Mãe, eu posso ir na festa na casa de fulano no final de semana? Pode, aí você fica feliz. Mas, lá vem. Lá vem as normas para eu poder ir. Mas, chegue cedo. Mas, enfim. Então, sempre o mas para tirar a paz. Óbvio que ele faz aqui uma brincadeira em relação a isso. O contrário também pode acontecer. O mas salva, exatamente. O contrário também pode acontecer. Pode falar uma coisa ruim e depois usar o mas para amenizar. Vai depender da estrutura que você está colocando no seu texto. Importantíssimo. A conjunção é mas. Mas. O mais com i é um advérbio de intensidade. Eu gosto mais. Ok? O mas, conjunção, sinônimo de porém, sinônimo de todavia, ele é mas. Sem o i. Por favor. Ok? Outro dia, eu vi uma postagem disso que eu achei. Eu falei assim, nossa. As pessoas precisam pensar muito antes de falar as coisas realmente, gente. Eu sigo um cara no Instagram. Ele é professor de inglês. E ele defende muito que a gente não precisa aprender a gramática do inglês. Enfim, é a técnica que ele utiliza. Se é certo ou não, é a que ele utiliza, serve para ele, serve para algumas pessoas, né? Pois bem. Mas ele defende muito isso, que a gramática, conhecer a gramática não é essencial para você saber falar o idioma. A gente até pode concordar, em parte, comparando com o Brasil, se a gente pensa assim, uma pessoa que nunca foi à escola, que nunca estudou uma regra gramatical, não sabe ler e escrever, mas ela tem a possibilidade de se comunicar, né?
analfabetos falam, se comunicam, né? Então, é nesse critério aí. Aí, uma pessoa, eu não vou me lembrar a frase agora, mas uma pessoa comentou numa postagem dele, comentou questionando isso. A pessoa quis questionar e falar que sim, que a gramática era, assim, muito importante. E eu não lembro o restante da frase, mas a pessoa colocou assim, mas você... Eu vou escrever para vocês verem como é que ficou. Não acha que... Enfim, aí não vou me lembrar mais o conteúdo, mas a questão tá ali no mais. Mas você não acha que... O restante da frase era defendendo que as pessoas precisam conhecer a gramática de uma língua. Qual foi a resposta dele? Usou a própria mensagem da pessoa para falar que ela era a prova viva de que gramática não era fundamental para o entendimento de uma língua, porque ela havia cometido um desvio gramatical, um erro gramatical, havia colocado mais no lugar do mas, ou seja, demonstrou desconhecimento da gramática e mesmo assim ele havia entendido o que ela havia dito. Ou seja, usou a própria mensagem da pessoa. Agora vejam as situações aí. A pessoa vai no Instagram de alguém comentar que a gramática é importante, mas comete um desvio gramatical. Né? Já perde a moral, assim. E o outro usa a fala da própria pessoa para poder mostrar para ela que não estava correta, que o pensamento dela não estava correto. Ela não pôde nem questionar mais nada, né? Porque realmente dava para entender perfeitamente o que ela estava dizendo, mesmo ela cometendo um desvio gramatical. Então, as conjunções, elas são divididas. Um ponto importante aqui. Eu disse que conjunção liga duas orações. Como você identifica o número de orações? Por verbo, né? Aqui a gente só tem o verbo tirar. Aí o aluno pode pensar o seguinte: mas tirar é um verbo só. Então, como a conjunção está ligando orações se não tem duas orações? Mas repara que na primeira oração, que é sempre um, o verbo está oculto. O que ele quer dizer, na verdade, é sempre há, existe um mas para tirar a nossa paz. Concorda com isso? Tem um verbo ali, só que o verbo está oculto. O que ele quer dizer é que sempre existe um mas, sempre há um mas para tirar a nossa paz. Ok? Então, e no caso assim, você pode ir, mas volte cedo. Então, o que é importantíssimo em conjunção hoje? Classificar, a gente vai aprender a classificar. O bom da classificação da conjunção é que o nome já ajuda, né? Uma conjunção temporal indica tempo, uma conjunção aditiva acrescenta uma história, enfim, a gente vai para essas partes. Como curiosidade também, eu gosto de trazer esses textos fora a apostila para vocês irem ampliando os sentidos com esses textos que circulam. Essas imagens que eu trago para vocês, de vez em quando nas aulas, são imagens que eu tenho salvas no meu computador, mas são imagens que eu retiro de redes sociais, tá? Que eu retiro da internet, que eu recebo em alguma mensagem, enfim, são textos que circulam no meio virtual. E é por isso que eu gosto de guardar e mostrar para que vocês pensem a língua portuguesa com esses materiais que estão circulando. E aí eu trouxe um outro aqui, eu não me lembro se em algum momento eu já mostrei ele para você. Eu acho a construção dele muito interessante. Eu já mostrei isso para vocês? Para vocês. Meninos, olha quanta coisa a gente pode observar aqui nesse texto. Quanta coisa. Ele é um texto todo construído em cima da relação
de uma locução conjuntiva, na verdade. Aquela mesma relação. Se preposição é uma palavra, duas palavras com o mesmo sentido, é locução prepositiva. Verbo, locução verbal. Mesmo processo, então, conjunção, uma palavra, locução conjuntiva, duas ou mais palavras servindo para ligar, ok? E aí, este texto, eu acho ele super interessante porque ele faz a gente pensar em diversos aspectos. Já tem o título ali, Máxima do Capitalismo, ou seja, qual a máxima do capitalismo? Mesmo na crise, há oportunidade. A gente até já falou isso em outros momentos. Durante esta pandemia, vocês devem ter visto muitas reportagens aí que trabalham com essa questão. Porque as pessoas, o mundo entrou em crise por conta da pandemia, né? O mundo entrou em crise. Mas aí, algumas pessoas veem na crise uma oportunidade. Então, eu vou trabalhar com lanches para entrega, porque as pessoas estão ficando mais em casa, estão trabalhando em casa, então nem todo mundo tem o tempo de preparar o alimento. Quando saía, já chegava no restaurante e almoçava. Agora não, em casa ela tem que preparar, mas está trabalhando, então não tem tempo. Então, eu penso nisso para as pessoas e vou o quê? Entregar comida. Confecção de máscara. Quantas e quantas pessoas começaram a confeccionar máscara e lucrar com isso? Então, quando ele fala que na crise há oportunidade, é em relação a isso. Tá? Em outros momentos a gente já discutiu isso aqui, né? A gente já falou, por exemplo, que semana passada mesmo falamos, né? A crise na educação é que faz cursos particulares, a crise na saúde é que faz ter plano de saúde, hospital particular, enfim, né? E aí, ele fala o seguinte, e com a crise da educação, quem lucra? Olha que tema interessante para a redação, quem quiser escrever, pode me enviar. Olha que tema interessante. Na crise, toda crise, há oportunidade, né? Há oportunidade. E com a crise da educação, quem lucra com a crise da educação? Aí olha que chamada que ele dá aqui pra gente, utilizando toda a construção com uma conjunção, gente. Sempre relacionando. Quanto menos, mais. Fabrícia, mas aí tem um mais e não mas, porque aqui não é adversativo. Não é o mas oposição. É proporção. Proporção. Eu vou ter as conjunções proporcionais. Elas ligam duas informações e colocam uma em consequência da outra. Quanto mais chove, mais a rua alaga. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Essa é uma relação de proporção. E olha aqui como ele vai estabelecendo isso. E olha que chamada, viu? Que puxão de orelha na gente aí. Quanto menos você souber português, mais empresas farão contratos absurdos que você assinará sem ler. Aí ele coloca aí, ó, algumas empresas e coloca na frente mais de 7 milhões em multas. Segundo, quanto menos você souber matemática, mais empresas poderão lucrar sobre você. Bancos todos aí, mais de 30 bilhões de lucro. Quanto menos você souber geografia, mais empresas poderão extinguir os recursos do planeta. Estamos vendo isso com as queimadas. Olha quantos aí, mais de 50 milhões de multas. Quanto menos você souber história, mais empresas poderão cometer crimes repetidamente. Quantas aí colaboraram com o fascismo? Fora, acrescento aí,
as que hoje colaboram com o trabalho escravo. Muitas empresas. Quanto menos você souber biologia, mais empresas estarão livres para manipular a vida. Empresas todas aí envolvidas com a destruição da biodiversidade. Quanto menos você souber física, mais empresas lhe... Está errado aí. Venderão. Tá? Tem um erro gramatical aí, não é venderão. Venderão coisas que você já tem. Então, essas empresas aí envolvidas com obsolescência programada, acho que falamos de obsolescência na aula passada, que é o produto ficar em desuso rapidamente. Né? Assim, quando um produto é lançado, já tem o prazo de validade dele. Até aquela história que eu falei assim, a gente sempre escuta, né? Sempre escuta a avó falando, antigamente a gente comprava uma geladeira, durava 30 anos. Hoje você compra a geladeira 2 anos no máximo. Isso é obsolescência programada. Tá? É programado para aquele produto ficar obsoleto. Okay? Quanto menos você souber química, mais empresas estarão livres para fazer produtos perigosos. Olha aí, inclusive refrigerantes desenvolvem produtos prejudiciais à saúde. Quanto menos você souber sobre arte, mais empresas venderão futilidade como se fosse arte. Empresas aí, mais de 50 bilhões de lucro. Quanto menos você souber educação física, mais empresas lhe venderão ideias erradas sobre seu corpo. Mais de 40 milhões de lucro. Quanto menos você souber filosofia, mais empresas lhe dirão o que pensar. Empresas todas aí, casos de manipulação da opinião pública. Este texto, eu acho ele muito bem construído. Muito bem construído e acho que ele dá uma redação incrível. Porque é o seguinte, ele associa o conhecimento acadêmico, conhecimento da escola, e aí ele joga na nossa cara aquela coisa assim, não vou usar isso nunca na vida. Tá lá o professor explicando uma coisa e você falando, não vou usar isso nunca na vida. Porque não associou como você vai usar isso na vida e como a sua falta de conhecimento naquilo vai fazer com que grandes empresas lucrem muito as suas costas enquanto você gasta. E repara que ele foi a toda a construção, uma pesquisa muito grande, diversos problemas aqui, colocar as empresas e toda essa relação proporcional. Então, se cai um texto como este em uma questão de uma prova, e ele pergunta qual a locução ou qual conjunção ou locução conjuntiva que estrutura todo o texto aí, proporção. Proporcional. Todos os itens são quanto menos, mais. Quanto menos, mais. Quanto menos, mais. Viu? Isto é conjunção. Isto é o que você precisa analisar, tanto no texto que você interpreta, quanto no texto que você produz. Pensa bem. Muito cuidado ao usar uma conjunção dentro de uma redação. Ela pode deixar o seu texto muito claro, ela pode destruir o seu texto. Ok? Algum comentário? Gostaram do texto? Eu adoro aquele texto. Gosto sempre de mostrar para os alunos. Eu acho ele muito interessante, muito interessante. Se alguém quiser fazer redação... por falar em fazer redação, eu devolvi ontem Risa e Michele. Mandei e-mail para vocês ontem. Tá? Com os textos que estavam comigo. Aí qualquer coisa, se tiver alguma dúvida no comentário, me fala. Este texto aqui eu acho ele muito interessante para se fazer uma redação. Se alguém quiser, só me enviar. Vamos lá, curto e grosso. Página 50. A questão 13 já é para explicar a relação entre o título e o exposto no cartoon. Então vamos lá, já ler pensando nisso. Título curto e grosso.
Olha o que a gente faz. A gente já conhece a expressão curto e grosso. Você curto e grosso, assim, direto, objetivo. Então, você já vai para o texto com uma ideia do que vai encontrar. Concordam nisso? Só de ler o curto e grosso, você já sabe que vai para um texto que alguém vai ser foi muito objetivo no nível extremo, a ponto de ser chamado de curto e grosso. Olha a importância de um título. Olha quando a gente fala para vocês do título da redação, olha a importância. Porque o leitor, ao ler o seu título, ele já cria uma imagem do seu texto. Ele já cria essa imagem. E ele vai lá e fala: quer saber? Eu não confio no cara, mas voto nele. Ele rouba, mas faz. Ele mente, mas convence. Ele é culpado, mas ninguém prova. E você, o que acha? Acho que você é uma besta, mas não sabe. Curto e grosso. Não precisa tentar amenizar. Qual a relação? O segundo personagem, foi super curto, ele tem uma fala, e já partiu logo, né? Acho você uma besta. Então, ele foi curto e grosso. Assinale o provérbio que melhor expressa a ideia do texto. Letra B, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Meninos, sempre leem sobre provérbios. Costuma cair com muita frequência exercícios relacionados a provérbios, a significado de provérbios. É sempre bem interessante vocês lerem provérbios, expressões populares, o significado delas. É sempre bem interessante, principalmente o sentido. A gente usa provérbios hoje com sentidos bem diferentes, né? Bem diferente de quando o texto surgiu. Então é sempre importante você procurar saber o que quer dizer exatamente um provérbio, tá? Vamos lá. Questão 15. As falas do personagem à esquerda são constituídas por duas ideias. Identifique. Apenas separar. Eu não confio no cara. Por que eu não confio no cara? Quais são as questões que ele coloca para não confiar? Ele rouba, ele mente, ele é culpado. É uma ideia. E a ideia 2. Por que eu voto nele? Porque ele faz, porque ele convence, porque ninguém prova. Duas ideias. Ideia 1 e ideia 2. Eu tenho duas ideias e eu vou precisar ligar essas ideias. Preciso ligar. E neste ligar que está a conjunção. Então, assinale a relação que se estabelece entre as ideias das frases. Oposição. São ideias contrárias. Quais são as conjunções que indicam oposição? O mas, o porém, o todavia, o entretanto. Ela não vem com o nome de oposição, ela vem com o nome de adversativa. Lembra de adversário. A adversativa tem a mesma raiz que adversário, aquele que é contrário a mim, né? Questão 18. Sabendo que cada verbo constitui uma oração em um período, falei isso hoje já. Responda a essa questão. Quantas e quais são as orações que constituem a fala seguinte? Acho que você é uma besta, mas não sabe. Quantos verbos? Acho que você é uma besta, mas não sabe. Tenho 3 verbos, então eu tenho 3 orações. 3 orações. Acho, você é uma besta, você não sabe. Então veja, eu vou precisar ligar 3 orações. Às vezes a oração ela pode vir ligada por vírgula, viu? Ela não tem que obrigatoriamente vir ligada por uma conjunção, não. Inclusive, sempre que se começa a estudar conjunção, vou colocar aqui para vocês. Sempre que se começa a estudar a conjunção, aparece aquela clássica: vim, vi e venci. Normalmente essa frase aparece. Repara,
Tenho 3 orações ali nessa frase curtinha. Eu tenho 3 orações, porque eu tenho o verbo vir, eu vim, eu vi, eu venci. Eu tenho 3 orações. Da primeira para a segunda oração, não tem conjunção. Foi colocada uma vírgula. Isso é possível? É, tá? É possível sim. Agora, da segunda para a terceira foi colocada a conjunção e. Então, não é sempre que eu vou usar uma conjunção para estabelecer a ligação, ok? Aí, a próxima questão. Quais palavras ligam as orações que constituem o período? O que e o mas. Ô, moleza. O que e mas. Moleza, moleza. Vamos para o próximo texto. Ele vai trabalhar com as locuções conjuntivas. Texto é super interessante. Por que encolhemos quando ficamos velhos? Sabiam disso? A gente que é baixinha calcula, gente. A gente já é baixinha e ainda vai encolher quando ficar velho. Mulheres ficam até 5 centímetros menores aos 70 anos. Gente, eu com 70 anos vou ser 5 centímetros mais baixa ainda, gente. Cabimento, tem desse? Até nisso, né? A mulher, se bobear, o homem diminui 3,8. Até nisso, gente, a mulher lasca. 5 centímetros. Risa, eu assim, esticada, sabe? Alongada. Depois da aula, uma prática de yoga, assim, alongada, eu tenho 1,60. Depois da aula de pilates, depois da aula do yoga, assim, bem alongada mesmo, 1,60. Aos 70 anos, então. Aos 70 anos eu vou ter 1,55 m. Muito injusto, gente. Isso é pra quê? Pra quê que a gente diminui? Me explica por que a pessoa precisa diminuir quando fica velha. Economizar caixão? Pra quê? Entendo pra quê. E o pior, né, diz que a orelha cresce, né? Aí calcula, você diminui, sua orelha cresce. Vira o Dumbo. Pois bem, várias mudanças no corpo explicam a diminuição de tamanho das pessoas ao longo do tempo. Efeito da gravidade. Ai, gente, gravidade é uma coisa, pelo amor de Deus. Nossa altura diminui até 2 milímetros ao longo do dia devido à gravidade. Ou seja, você já começa no tamanho, chega no final do dia, você já está 2 milímetros menor. Durante o sono, hormônios como o GH do crescimento recuperam essa perda. Mas com o tempo, essa regeneração enfraquece. E eu sou perigosa por quê? Sou não. E a mulher encolhe mais porque tem menos testosterona, hormônio ligado à manutenção da massa muscular. Fernanda, por que eu sou perigosa? Perigosa não. Sou doce. Então, olha a importância, então, pessoas baixinhas como eu, a importância de alongar cascudo. Virtualmente eu não posso ter cascudo. Não posso. Olha só. Qual a relação de que relação de sentido a conjunção destacada estabelece? A conjunção destacada é o porquê. Causa. Causa. E a conjunção sublinhada poderia ser substituída sem alteração de sentido por qual outra? Visto que, uma vez que. Olha só como eu posso na minha redação. Na minha redação tem muito porquê. Eu coloco um visto que. Eu coloco uma vez que. Então, é sempre interessante conhecer conjunções para eu ter um vocabulário ampliado e usar na minha redação. Ok, meninos? Paramos por aqui hoje.
próxima aula começaremos com as relações de sentido da preposição. Não vai ser amanhã, porque amanhã vamos conversar com Lígia. Estejam presentes, façam perguntas, aproveitem bastante o que ela vai passar para vocês. Nos vemos amanhã, então. Obrigada pela presença de vocês. Beijos e até amanhã. Tchauzinho. Beijos. Então, bom dia a vocês também.